Olá pessoal, É, hoje eu vou apresentar um caso clínico que faz parte da programação teórica da disciplina de Oncologia do sétimo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Tema: câncer de pulmão. Então, esse é um caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 67 anos, caucasiana. Essa paciente nos chegou com uma história que ela tinha começado um quadro gripal, isso em março de 2018, essa paciente, e nesse quadro gripal ela teve febre, tosse produtiva por 3 dias. Isso evoluiu depois com tosse seca persistente. Por conta disso, a paciente procurou inicialmente um pneumologista, que foi feita uma avaliação, e o pneumologista achou por bem solicitar uma tomografia e uma broncoscopia. Depois que foram realizados estes exames, a paciente então foi encaminhada para um cirurgião torácico. Na avaliação clínica, na semiologia, o exame físico era inteiramente normal. De antecedentes, ela não era fumante, não tabagista, de hábitos não tabagistas, e de antecedentes patológicos, essa paciente não tinha comorbidade, mas recentemente ela tinha feito uma avaliação onde incluiu um ultrassom da tireoide e que revelou um nódulo da tireoide. Mas ela foi submetida a uma punção aspirativa com agulha fina e que foi negativa para tumor. Bom, então ela nos chegou com uma tomografia de tórax e a tomografia já revelava aqui, nós vamos ver em seguida detalhes dessa imagem, mas é uma imagem, é uma opacidade de limites irregulares, um pouco bocelada aqui, com uma retração da fissura situada na região mais central, que a gente chama de medular do lobo médio. Isso aqui na janela de pulmão e aqui ao lado na janela de mediastino podemos ver que a lesão tem densidade de partes moles, ou seja, densidade muito similar à densidade de músculo. Aqui já um corte dessa mesma tomografia de tórax, que geralmente faz parte da rotina, se descer os cortes até o abdômen superior, nós podemos ver que tem aqui na suprarrenal esquerda um nódulo de limites bem precisos a nível de suprarrenal esquerda. Este nódulo, então, nós podemos ver aqui que ele media 2,7 centímetros, ou seja, 27 milímetros, e tinha densidade de partes moles, 31 unidades Hounsfield, e se situava no lobo médio, como eu falei. O mediastino não mostrava adenomegalias e o nódulo da adrenal era bem delimitado. Aqui nós vemos uma imagem dinâmica da tomografia janela de pulmão, onde nós podemos observar aqui é o nível de lobo médio, aqui, lobo médio, passou rápido, mas eu posso voltar um pouco aqui para nós visualizarmos melhor. Então, aqui a nível de lobo médio, tem esta lesão que nós podemos ver, tá certo? Com densidade de partes moles. Bom, na janela seguinte, a janela de pulmão, que é interessante porque mostra bem o mediastino, só voltar aqui um pouco na janela de pulmão, nós podemos ver nesta janela, uma janela com contraste, podemos ver o nódulo da tireoide, mas a nível de mediastino, tanto o mediastino superior, que nós observamos aqui, região paratraqueal, região paratraqueal mais baixa, região subcarinal, não haviam linfonodos no mediastino. E nós ainda observamos aqui nesse corte sagital que é interessante para o cirurgião para se fazer uma avaliação mais precisa da localização dessa lesão.
e aqui nós podemos ver com detalhes que a lesão se situava no lobo médio. Se situava no lobo médio. Então, de exames complementares, os exames laboratoriais eram normais, avaliação cardiológica também normal, eletro e ecocardiograma normais, a broncoscopia, que é o exame que, nesse caso, ele tem que ser feito de rotina, tanto para diagnóstico como para estadiamento. É importante o cirurgião saber se a lesão ela tem crescimento para a luz brônquica e se tem acometimento de brônquio lobar, etc., e se existe margem para ressecção para uma lobectomia, por exemplo. Nesse caso, havia uma diminuição do calibre dos brônquios segmentares do lobo médio, lobo superior, provavelmente por edema, e foi feito um lavado broncoalveolar que foi negativo para células neoplásicas. E aí foi pedido uma espirometria para avaliar a função pulmonar, e nós podemos ver que o VF1 era 1,94, 96%, e a capacidade vital forçada 2,34, que para esta paciente representava 92%. Então, a função pulmonar pela espirometria normal. Então, trata-se de uma paciente com um nódulo pulmonar de limites impreciso, mesmo não fumante, lesão com densidade de partes moles, tem que ser pensado em neoplasia de pulmão, embora até então a broncoscopia tenha dado negativa. Mas pensando em neoplasia, para seguir adiante, para definir a conduta, nós teríamos que fazer o estadiamento clínico. E aí eu faço a pergunta para vocês: qual seria, que exames solicitaríamos para fazer o estadiamento clínico? Qual é o padrão ouro para estadiamento clínico de um nódulo pulmonar que se suspeita de câncer de pulmão, ou estadiamento clínico de um paciente com provável câncer de pulmão? Os exames, atualmente, o padrão ouro seria pesquisar lesões metastáticas no cérebro, e o melhor exame para o cérebro é uma ressonância nuclear magnética, e para o resto do corpo, os principais locais de metástase são fígado, suprarrenal e osso, embora a gente saiba que pode ocorrer metástase em qualquer outro lugar. Para o crânio, então, só repetindo, seria a ressonância nuclear magnética, e para o resto do corpo, atualmente o padrão ouro é um PET-CT. Embora tenho que ressaltar que, infelizmente, a nível de serviço público, se tem dificuldade de se fazer o PET-CT, mas a nível de clínica privada, os convênios eles são obrigados a autorizar o PET-CT para estadiamento de câncer de pulmão. Então, essa paciente fez uma ressonância nuclear magnética do crânio, que foi normal, e o PET-CT. Nós podemos observar nessa imagem aqui à esquerda uma lesão com alguma captação do marcador, que é o FDG, que é fluodeoxiglicose, aqui no corte coronal e aqui no corte axial nós podemos observar essa captação. Tem uma foto também dinâmica aqui do PET-CT, onde nós podemos observar que no corpo todo não havia captação. A gente observa essa captação grande aqui, que é normal, no coração, e tinha um nódulo aqui a nível de lobo médio que captava o marcador. Mediastino, do mediastino superior até a parte inferior, passando pela região subcarinal, não havia nenhuma captação do FDG, ou seja, não havia captação dos linfonodos do mediastino. E lembrem-se que naquela primeira imagem havia um nódulo na suprarrenal, aqui a gente podemos ver, mas a captação era mínima, ou seja, não havia aumento da captação no nódulo da suprarrenal. Aqui o outro corte do PET-CT, aonde nós podemos
checar, basicamente esse aqui é o mesmo corte. Vamos seguir adiante. Tem o próximo corte, que é um corte coronal. Passou rápido aqui, mas eu vou repetir. Vou refazer aqui a imagem, mostrando o corpo todo. Observa-se todo o esqueleto ósseo, partes moles, e não existe captação anormal. A única captação que tinha era aqui a nível de lobo médio. Então vamos seguir adiante. O paciente fez os 2 exames para estadiamento, que não se revelou nenhum foco de suspeita de metástases à distância. E aí, essa paciente ela foi discutida com o radiologista intervencionista para se fazer uma biópsia percutânea, para se obter o diagnóstico antes da cirurgia. No entanto, como a lesão era muito próxima do mediastino, não era periférica, achou-se algum receio de fazer a punção percutânea, ela não era tão periférica, então nós seguimos adiante com o estadiamento, pensando em operar, no caso, se não tivesse doença sistêmica, ou seja, metástase à distância. E em relação ao estadiamento N, foi a ressonância e o PET-CT. Em relação ao estadiamento mediastinal, além destes exames, existe sempre um questionamento: deve-se ou não se fazer mediastinoscopia invasiva do mediastino, com EBUS, com a broncoscopia guiada por ultrassom, ou por videomediastinoscopia. Então, existe já uma definição bem clara que pacientes que têm tumores centrais e que têm no PET captação de linfonodos intrapulmonares, ou seja, clinicamente N1, ou se o tumor tem mais de 3 centímetros, esse paciente ele tem que ir para uma videomediastinoscopia, porque tem uma chance mais de 20% de ter comprometimento linfonodal, mesmo o PET-CT sendo negativo. Mas nesse caso dessa paciente, o tumor era menor que 3 centímetros, não tinha linfonodos no mediastino nem intrapulmonar, ou seja, clinicamente N0, então seria um tumor, um T1C, entre 2 a 3 centímetros, com N0. Neste caso, não existe indicação de estadiamento invasivo do mediastino, então a paciente é dispensada deste exame e podemos ir direto para a cirurgia, conforme esse guideline aqui da ISTS, que é a European Thoracic Society. E nesse caso, a paciente não foi para o procedimento invasivo do mediastino para biópsia linfonodal. Aqui tem um algoritmo que foi publicado na European Journal of Cardiothoracic Surgery de 2014, mas é o que ainda se pratica. Todo paciente deve fazer uma tomografia e um PET-CT. E aqui mostrando se o mediastino é negativo com esses 2 exames, e aquilo que nós já mostramos, não tem linfonodo, tumor é menor que 3 centímetros, é periférico, o paciente ele pode e deve ir direto para a cirurgia. No entanto, se tem linfonodo clinicamente N1, ou se o tumor é central, ou se o tumor é maior que 3 centímetros, recomenda-se que seja feito uma biópsia por EBUS. Nós não temos disponível ainda o EBUS aqui no nosso meio, mas temos a VAN, que é a Video Assisted Mediastinoscopia. Então, esse paciente deve ir para a mediastinoscopia, que não é o caso da nossa paciente. E aqui, no algoritmo, tem 2 braços. Um braço se os exames tomografia e PET-CT são negativos, e se são positivos, ou seja, se aparece linfonodo aumentado na tomografia, linfonodo maior que 1 centímetro, então se esse linfonodo capta o marcador do PET, que é o FDG. Nesse caso, se fosse positivo, o paciente teria que obrigatoriamente ser submetido a um EBUS ou uma VAN, uma Video Assisted Mediastinoscopia. Se este exame se mostrar negativo, então o paciente vai para a cirurgia. Se o exame se mostrar positivo, o paciente entra no tratamento multimodal, o paciente faria quimioterapia neoadjuvante, seria reestadiado para se definir então a cirurgia, depois se houvesse resposta ao tratamento de indução. Bom,
Então, essa paciente, como o mediastino estava negativo no PET e na TC, foi então indicada a cirurgia com uma biópsia de congelação. Hoje, atualmente, ou na realidade, a quase totalidade dos pacientes com câncer de pulmão, tumores menores do que 8 centímetros, vão para a cirurgia por videotoracoscopia, que foi o caso da nossa paciente. Foi feita a biópsia de congelação e a lobectomia por vídeo. A biópsia confirmou que ela tinha um adenocarcinoma e foi feita então uma lobectomia média com linfadenectomia mediastinal por vídeo e ressecção das cadeias linfonodais 4, 7, 8, 9 e 11. Depois nós vamos ver que toda linfadenectomia tem que incluir a cadeia mediastinal superior, que é a 4, cadeia subcarinal e cadeia do mediastino inferior e também linfonodos intrapulmonares. O paciente foi submetido então a esse procedimento e sem intercorrência, saiu de alta no terceiro PO. Aqui essa figura só mostrando como é que nós fazemos a videotoracoscopia e lobectomia, com 2 incisões, uma incisão para se passar a ótica, por onde também a gente depois coloca o dreno de tórax, e a incisão de trabalho de 4 centímetros aqui para se proceder à lobectomia. Essa chamada é uma abordagem com acesso de 2 portes biportal. Então aqui só uma imagem mostrando aqui numa imagem da videotoracoscopia, aqui o lobo superior, o lobo inferior e aqui o lobo médio com a lesão exposta aqui no lobo médio. Não vou mostrar o vídeo porque não faz parte do escopo aqui desta apresentação, é só esta imagem para nós mostrarmos aqui a lesão no lobo médio. Bom, foi feita a lobectomia e o diagnóstico histopatológico confirmou então a presença de um adenocarcinoma infiltrativo de padrão acinar e micropapilar, presença de componente lipídico também, e a lesão media no total 2,5 milímetros, o componente lipídico, e o tamanho da lesão era 2,0 por 1,8 centímetros. Esse era um tumor de grau moderadamente diferenciado, tinha disseminação aerógena, estás presente, e foi importante se fazer a lobectomia para incluir tudo isso. Não tinha infiltração da pleura visceral, invasão de estruturas adjacentes também não foi detectada, e margens cirúrgicas livres de infiltração neoplásica da lesão. Bom, e em relação aos linfonodos do mediastino, cadeia 4 do mediastino superior, ausência de neoplasia, mas a cadeia 7, a região subcarinal, a cadeia subcarinal, o linfonodo foi positivo para adenocarcinoma. Os linfonodos da cadeia 8, paraesofágico, do ligamento pulmonar, cadeia 9 e interlobar 11, não tinha comprometimento. Ou seja, era um comprometimento uninodal, um único linfonodo comprometido. Não havia comprometimento de mais de um linfonodo, que seria multinodal. Aqui só para nós mostrarmos rapidamente o esquema do mapa linfonodal que foi descrito por Naruki, que é um cirurgião torácico japonês. Essas que estão aqui em vermelho, começa do 1 ao 9, são linfonodos descritos com somente um dígito, começando do pré-traqueal superior, passa pelo paratraqueal, que é o 4, subcarinal, que é o 7. Dessa paciente foram ressecados os linfonodos 4, 7, 8, 9 e linfonodos daqui interlobar. Somente o linfonodo 7 foi positivo. Então, tratava-se de um paciente com adenocarcinoma de pulmão, por ter um linfonodo N2 comprometido, embora a paciente tenha um T1B, porque tinha 2 centímetros, a gente sabe que o tumor menor do que 3 centímetros ele é o T1, mas no estadiamento de 2000, do último estadiamento, a 8ª edição, ele foi subdividido até 1 centímetro T1A, de 1 a 2 T1B e de 2 a 3 centímetros T1C. Esse aqui era PT1B, PN2, que coloca o paciente no estadio 3A
como nós podemos ver aqui pela classificação, o estadiamento TNM de Rami Porta, publicado em 2017. Então, essa paciente está no estadio 3A, T1B-N2. Bom, e nesse caso, a paciente foi operada, feita a lobectomia, linfadenectomia. Teria que se fazer alguma terapia adjuvante? Essa é a pergunta. Claro, paciente com N2, ele tem que fazer terapia adjuvante, sim. Nós vemos aqui na frente que sim. Neste caso, se tivéssemos diagnosticado N2 no pré-operatório, a paciente teria ido para uma quimioterapia de indução. Como foi feito? Foi um achado cirúrgico de pós-operatório, então é um N2 diagnosticado incidentalmente na cirurgia. Então, neste caso, a paciente é recomendado se fazer quimioterapia adjuvante. E a radioterapia tem que se fazer? Aí existe um questionamento. Para alguns autores, sim, para outros não, depende de alguns fatores, depende da avaliação clínica também, da avaliação do cirurgião. Foi feita a ressecção completa? Tinha invasão extracapsular do linfonodo ou não tinha? Nesse caso, não tinha invasão extracapsular, era um comprometimento somente de uma estação e acabamos definindo, juntamente com o oncologista, que ela ia fazer só quimioterapia adjuvante. E assim foi feita a quimioterapia adjuvante, o paciente evoluiu bem, sem intercorrência, sem toxicidade. 12 meses depois, ou seja, um ano depois, ela voltou com uma tomografia, um raio-x de tórax e uma tomografia, muito bem do ponto de vista clínico e também do ponto de vista de imagem. Nós podemos ver aqui a tomografia de tórax da paciente. Eu vou passar aqui, começando da parte superior. Podemos ver aqui o lobo superior, aqui a saída do brônquio lobar superior, não tem mais lobo médio que foi ressecado, o lobo inferior, e não havia nenhuma lesão pulmonar, nem também no mediastino. A paciente continua em seguimento, que o follow-up é feito com avaliação pelo menos a cada 4 meses. A paciente que tem N2 é uma paciente com um potencial de cura que não passa de 40% nos melhores resultados. Bom, em relação ao tratamento do câncer de pulmão, infelizmente, um percentual não mais do que 20% só de paciente vai para a ressecção de primeira. Tem um percentual importante de doentes não ressecados. E em torno da metade dos pacientes tem alguma doença que precisa de um tratamento multimodal, com químio, rádio associado à cirurgia. Nos pacientes com diagnóstico 3A e 3B, aqui esses que vão para a ressecção, os pacientes que têm doença mais localizada, doença inicial, diagnosticada no estadio 1 e 2. No estadio 4 é um paciente que vai para químio, radioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, etc. E aqui só rapidamente, para nós falarmos um pouco do tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, que tipo de ressecção é preconizado? Ainda na atualidade, o padrão ouro da cirurgia é a lobectomia, ressecção anatômica preferencialmente. A lobectomia, claro, que toda ressecção para neoplasia envolve também a linfadenectomia mediastinal. Atualmente tem se discutido muito a indicação da segmentectomia. Quando é que se faz, então, a segmentectomia no lugar da lobectomia? Segmentectomia ou ressecção em cunha? De preferência, a segmentectomia anatômica é quando é possível se ter margem de mais ou menos 2 centímetros da linha de ressecção, para casos bem selecionados. Paciente que tem pouca reserva pulmonar, ou que tem outras contraindicações para uma cirurgia do tipo lobectomia. E, principalmente, uma das indicações que tem se feito atualmente é para os nódulos periféricos que tenham um componente em vidro fosco, principalmente naquelas lesões menores do que 2 centímetros, cujo componente em vidro fosco seja maior do que 50 centímetros.
nós dizemos quando o paciente tem um componente sólido e um componente em vidro fosco, nós chamamos de nódulo semissólido. Se é vidro fosco puro ou se tem um componente em vidro fosco maior do que 50 centímetros, ou maior do que 50% e o nódulo tem menos de 2 centímetros, nesse caso, o paciente pode ser submetido a uma segmentectomia, caso contrário, a cirurgia de eleição é a lobectomia. Bom, critérios do NCCN em relação à conduta no paciente estadio 3N2. Eu já falei, assim, T1 a T3 com N2, diagnosticado N2 no pré-operatório, esse paciente vai para uma quimioterapia de indução. Alguns autores associam a radioterapia, nem todos fazem isso, eu também prefiro fazer somente quimioterapia de indução, porque dá menos reação inflamatória, menos fibrose e dificulta menos a realização da cirurgia a seguir naqueles pacientes que ocorre resposta ao tratamento com diminuição da lesão ou mesmo ausência de progressão da doença. Então, aí, nestes pacientes, o paciente que responde à indução, ele iria para cirurgia e depois discutiria se faria ainda quimioterapia e radioterapia mediastinal. Não foi este o nosso caso foi de uma paciente que o diagnóstico foi feito no pós-operatório, ou seja, no estudo do material ressecado. Então, é um subgrupo de paciente. Que subgrupo de paciente com N2 patológico que se beneficia da cirurgia? Essa é a pergunta desse trabalho publicado aqui em 2012. Neste trabalho, foi mostrado que quando se faz uma linfadenectomia e que tem comprometimento de mais de uma estação linfonodal, ou seja, estação multinodal, o prognóstico é muito ruim. A sobrevida em 5 anos, podemos observar nessa curva que não chega a 20%. No entanto, se o comprometimento for uninodal, ou estação única, aí a sobrevida é bem melhor, ou seja, aqui é uma diferença estatisticamente significante, que foi o caso dessa paciente, que tinha uma estação única. A sobrevida pode chegar a níveis bem elevados. Nesse trabalho, esse autor mostrou isso. Ainda atualmente, é mais ou menos o que se pratica. Se o paciente tem, se descobre um linfonodo incidentalmente positivo no mediastino, no transoperatório, nós estamos autorizados a seguir adiante, a não ser que tenha comprometimento de mais de uma estação nodal. É preferível que se pare a cirurgia e que se faça a quimioterapia de indução. Mas é um assunto bem polêmico e de muita controvérsia. Aqui, só mostrando um outro trabalho de 2014, sobrevida de pacientes com N2 não suspeitado no pré-operatório ou não diagnosticado no pré-operatório e que foi visto depois da linfadenectomia mediastinal. Então, nestes casos, é o caso do meu paciente, esse é um trabalho que mostrou o estudo de 621 pacientes com carcinoma não de pequenas células estadiados e operados de acordo com as diretrizes da European Society of Thoracic Surgery. Este trabalho mostrou que 30 pacientes, 5,5% dos pacientes apresentaram N2 não suspeitado no pré-operatório e a ressecção foi completada em 27%, em 90% deles. A sobrevida em 5 anos para esse grupo de pacientes de linfonodo N2 patológico não suspeitado no pré-operatório foi de 40%. E observamos aqui, claro, os pacientes que tenham linfonodos N0 ou N1, no máximo N1, eles têm uma sobrevida bem melhor do que os pacientes que têm linfonodo N2, ou seja, comprometimento de linfonodos do mediastino. Mas a conclusão desse trabalho é que o tratamento do câncer de pulmão não pequenas células estadiado corretamente com linfonodo do mediastino não suspeitado é razoável, a ressecção é razoável e não deve ser evitada se a ressecção completa puder ser realizada. Então, o caso da nossa paciente, foi feita a ressecção completa, lobectomia e linfadenectomia, então se inclui mais ou menos dentro desse trabalho que foi mostrado. Então era isso, eu mostrei este caso, é um caso interessante, porque de princípio parecia ser uma doença bem inicial e
como nós vimos, depois do estudo de todo o material ressecado, dos linfonodos que foram ressecados, o patologista encontrou um linfonodo comprometido, N2, estação única. A paciente foi submetida a quimioterapia adjuvante, continua em segmento, mas o segmento de 1 ano ela está bem, sem sinais de recidiva da doença. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Até mais.